Dois homens participam de uma conversa sentados frente a frente em poltronas. O entrevistador, à esquerda, possui cabelos grisalhos e barba aparada, usando camisa clara, jeans e tênis brancos, enquanto segura um tablet. O convidado, à direita, é um homem negro de barba curta e óculos, vestido com camiseta polo azul clara, calça escura e relógio no pulso. Entre eles há uma mesa pequena com copos de água e um celular apoiado sobre ela. A cena contém legenda em português. Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Memória de Joinville, podcast que conta um pouco da história cultural da nossa cidade. E como a gente está seguindo como praxe, eu quero que o meu convidado de hoje se auto-apresente, falando sobre o seu nome, a sua formação, sobre a sua família, sobre a sua história, resumidamente. Quem é você? Bom, me chamo Sandro Silva, é um prazer estar aqui, né, Wagner, falando contigo no podcast. Me chamo Sandro Silva, tenho um filho, né, tenho 50 anos, fiz 50 anos esse ano, sou professor, né, eu dou aula na Faculdade Senac aqui em Joinville, né, dou aula para o ensino médio, integrado ao técnico, né, então aí dou aula para o técnico de gastronomia, administração, design de interiores, tecnologia para a internet. E tenho um relacionamento hoje com a Jéssica, né? A Jéssica tem um filhinho chamado Lorenzo, né? Então estou há 2 anos com ela. E é isso, né? Em tese, esse é o Sandro Silva. Queria que você começasse contando um pouco da sua infância, né? Aonde que você cresceu, quais os elementos culturais que você teve contato logo na sua infância. Conta um pouco sobre isso também. Eu sou nascido no bairro Profipo, lá no bairro Profipo, na zona sul da cidade, e os primeiros contatos que eu tive com a questão cultural pelo meu pai e minha mãe serem membros do Kenia Club, né? Então eles desfilavam no carnaval e me levavam para o carnaval também. Então eu tenho uma memória de ter desfilado quando eu era muito pequeno, na ala das crianças, pela escola de samba do Quênia. Não era nem Príncipe do Samba, mas era a escola Amigos do Quênia. Uhum. E aí, depois, em alguns momentos na infância, eu acabava participando, né, de show de talentos na escola. No bairro também tinha alguns shows de talentos, então eu acabava participando em algum momento. Então essa foi a minha aproximação com a cultura quando eu era menor. Você acha que essa aproximação, essa apresentação, existe uma diferença? De repente, quando você é forçado a fazer alguma coisa, você cria uma aversão, e quando você vai e gosta e cria uma espontaneidade em relação a participar, como você participava dos desfiles, aí você realmente gera uma paixão e um interesse para a criança ser inserida nessa cultura? Eu acho que parte muito dessa questão do interesse da criança mesmo, né? Porque meu pai, quando eu era pequeno, me colocou no judô, não vingou. Me colocou na capoeira, não vingou, né? Então, mas essa coisa da cultura, eu sempre gostei muito de música, né? Desde pequeno eu sempre gostei muito do Michael Jackson, sempre gostei muito, né, das músicas dele, da musicalidade, da energia que ele tinha, e era muito bacana. Então eu sempre gostei muito de música e durante muito tempo eu me identifiquei com isso, né? Então e depois, mais tarde, eu acabei indo para a música por gostar realmente da coisa musical, né? Uhum. Eu vejo assim, né, que você fala do carnaval como expressão cultural e essa introdução em relação à música, né? Porque, querendo ou não, há uma musicalidade muito forte no carnaval, né? Eu lembro que você falou de capoeira, né? Tinha um amigo meu na escola, o Anderson. O Anderson jogava capoeira. E aí ele começou a participar dos grupos e tudo mais, e um dia a gente foi fazer uma apresentação na escola. Daí ele falou assim, não sei dançar, não tenho essa... e outros meninos jogaram capoeira ali com ele e tudo mais, e eu fiquei no berimbau. E aí ele falou assim, então vou te colocar no berimbau porque, como tu já faz parte da banda da escola, né, da banda do desfile cívico, né, então você já tem um ritmo musical, você já entende um pouquinho mais. Daí acho que na época talvez eu já tocava um pouquinho de violão e já entendia um pouco do ritmo. Daí só vou te ensinar e eu sei que tu vai aprender rápido. Então a questão do carnaval é uma coisa tão ampla, né? E eu acho que deve dar uma tristeza tão grande quando as pessoas falam mal do carnaval, né? Porque envolve
criatividade, Sim. envolve música, envolve ritmo, envolve cultura. É uma coisa muito rica, né? Eu dou aula numa unidade quilombola lá em Itapucu. A gente falou do carnaval esses dias com eles, né, como algo afrocentrado, né? E a gente falou com eles sobre essa questão, essa percepção, né? O que está no imaginário popular, o carnaval apenas é só pornografia, né? É só mulher com sangue de fora. E não é só isso, né? O carnaval, como tu falou, né? Tem um monte de coisas envolvidas, né? Eu sou diretor administrativo da Príncipes do Samba, e a gente viu o quanto de coisas que envolvem o carnaval. A gente ficou 8 meses com pessoas no nosso ateliê fazendo fantasia. Nós tivemos pessoas envolvidas na pesquisa do samba enredo, tivemos pessoas envolvidas na pesquisa de itens para a nossa fantasia, né? A gente teve ali pessoas trabalhando o tempo inteiro, quase 24 horas com o nosso barracão trabalhando. Então o carnaval, ele, além de ser algo importante na cultura popular brasileira, ele acaba sendo também algo que gera economia, né? Gera um produto muito importante para a cidade de Joinville também, né? E para o Brasil também, né? Uhum. E querendo ou não, o carnaval também tem um aspecto que a gente falou familiar, né? De você... Sim, exatamente. De levar as famílias inteiras para lá, exatamente. né? O pai toca na bateria, o filho está na ala das crianças, isso, a mãe está numa outra ala, ou a mãe costurou, ou a mãe... Enfim, existe uma amplitude, né? E a família realmente vai toda, quando realmente gosta, quando está realmente inserida, ela participa, né? Exatamente. E foi interessante a gente ver a construção do carnaval desse ano, Wagner, porque a gente percebeu, né, o quanto as pessoas gostam de estar naquilo ali, estar envolvidas naquilo ali. Teve na reta final da construção do carnaval da Príncipes do Samba, a gente estava com pelo menos assim umas 50 pessoas trabalhando no barracão para fazer as fantasias a tempo, né? Porque precisava entregar a fantasia, precisava entregar o carnaval, né? E a grande maioria dessas pessoas era voluntário, que ia lá só para fazer a coisa acontecer. Então isso é importante, né? Como tu falou, o carnaval em Joinville, principalmente, que é o carnaval que eu tenho proximidade, ele é muito familiar, né? A gente vê os ensaios da escola de samba, os ensaios da bateria, né? Sempre que tem evento no Quênia Clube da Príncipes do Samba, a gente vê famílias inteiras lá, desde criancinhas de 3, 4 meses até os seus avós, até bisavós junto, né, no mesmo evento. Então, é totalmente possível, né? E o carnaval é feito, né, de família, né? E outra questão que envolve o carnaval que as pessoas acabam não percebendo muitas vezes é a religiosidade, né? Tem muito de religião, né? Inclusive Sim, católica, exatamente. dentro do enredo, dentro das coisas que envolvem o carnaval. Existe aquilo que a gente chama de sincretismo religioso, né? Em que em algum momento os povos africanos, os africanos que foram trazidos para aqui para o Brasil, não podiam cultuar os seus orixás, né? Não eram nem seus santos, não podiam cultuar seus orixás. Então eles precisaram em algum momento colocar em segredo, né, cultuar em segredo através dos santos católicos. Então, e hoje em dia fica muito difícil tu não atrelar uma coisa a outra, né? Então, em algum momento vai ter sim coisas católicas dentro do carnaval, mas tem muito da cultura afro-brasileira, tem muita das religiões de matriz africana no carnaval, tem muita dessa religiosidade também, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Porque o carnaval é para isso, né? Para mostrar o quanto tem de África no Brasil, o quanto tem de legado africano no Brasil também. E aí isso fez uma ponte para que você começasse a se envolver também com a Igreja Católica, começasse com o rock católico, como você gosta de chamar. Tem um vínculo em relação a isso também? Tem uma coisa interessante que eu participava do Quênia Clube quando era criança, né, dos desfiles. Meus pais separaram daí, né? Eu fui morar com a minha mãe no Paranaguamirim e meu pai se mudou da cidade. E aí, nesse período, a partir dos 10 anos, eu parei de frequentar o Quênia Clube, mas sempre estive ligado à questão cultural. Tanto é que eu também fiz parte da banda marcial da igreja, né? A gente
continuava participando dos shows de talento na escola. E com 16 anos, eu entrei de fato para a Igreja Católica. Eu era católico, porém não era praticante. E com 16 anos, eu comecei a praticar, entrei na Renovação Carismática Católica. E o grupo que eu participava, eles gostavam muito de rock, né? Gostavam de Legião Urbana, gostavam de Nenhum de Nós, gostavam de Capital Inicial, gostavam de rock, né? As bandas do Metallica, momento, né? A década de 90, né? E aí a gente decidiu, poxa, e a gente entrou para a igreja no mesmo tempo e a gente teve a ideia, por que não mandou uma banda de rock católico? E foi onde a gente decidiu, né, montar a primeira banda de rock católico do estado. A gente saía por aí tudo, a gente ia para Mafra, São Bento do Sul, a gente ia para Barra Velha, a gente ia para o Braço do Norte cantar rock católico. E em paralelo a isso, a gente também fazia participação na missa, não com rock, mas com as músicas tradicionais. Então eu fiquei cantando na Igreja Católica dos meus 16 anos até os 45 anos, cantando na Igreja Católica. E sempre ligado a essa questão cultural, né? Nesse meio tempo, aconteceu de eu ter uma carreira política, ter uma vida política e passei a me reaproximar do Quênia, né? Lá em 2007, através da Alessandra Bernardino, um convite dela para começar a participar das atividades do Quênia, eu comecei a me reaproximar do Quênia, comecei a me reaproximar da Príncipes do Samba também, e aí eu começo a entrar novamente nessa questão da cultura do carnaval, né? Então, depois em 2018, 2019, eu assumo a presidência do Quênia, e aí sim eu começo a ter mais familiaridade, mais proximidade com o carnaval. Também teve um momento na Príncipes do Samba em que a Príncipe estava com bastante dificuldade de arrumar integrantes, de montar a diretoria, e a presidente veio conversar comigo na época para que eu ajudasse ela, né, a continuar com a atividade. Foi onde eu chamei Davidson Garcia, eu chamei o Eduardo, chamei o Paulo Júnior também, que foi coordenador da Igualdade Racial aqui em Joinville, jornalista, né, hoje está em São Paulo, para juntos a gente reorganizar a Príncipes do Samba. E aí foi onde a gente reiniciou uma nova era da Príncipes e que a gente tem ela hoje, que acabou sendo campeã esse ano do Carnaval. Sim. E é uma escola importante para a cidade, né? Uma escola que tem 14 títulos na cidade do Carnaval, então tem uma história que precisa ser mantida também, né? Isso que eu ia falar, né? O Quênia Clube em especial mistura muito com a história, né, da cidade de Joinville, né? Essa questão do carnaval, claro, existiam outras escolas, outros clubes e tudo mais, né? Mas o Quênia sempre é muito lembrado como destaque, né? O Quênia, ele surgiu, né, Wagner, para quem está nos vendo e nos ouvindo, tem algo importante no Quênia, que ele nasceu porque os negros não podiam frequentar os lugares onde as pessoas brancas iam se divertir. Então, o Quênia surgiu como um local para entretenimento e também debate político e social na cidade. O Quênia nasceu por isso, né? E o nome Quênia, ele é oriundo porque os fundadores, né, os fundadores do Quênia observaram uma luta por independência lá no país Quênia e acharam, poxa, olha só que bacana o que está acontecendo lá, por que não colocamos o nome do nosso clube de Quênia Clube? E foi onde surgiu o Quênia Clube, com essa proposta de ter ali dentro o debate social, o debate político e também de diversão, porque naquela época os negros podiam trabalhar, mas não podiam se divertir, não tinham lugares em que eles podiam se divertir. Então o Quênia Clube passou a ser esse espaço, né, de resistência. E o Quênia hoje continua isso, né? E o Quênia hoje, as pessoas ainda têm, no imaginário popular, as pessoas ainda imaginam que talvez o Quênia seja ainda um lugar só de samba e de pessoas negras, né? O Quênia não é só isso hoje, né? O Quênia continua sendo do samba, continua sendo de pessoas negras, mas hoje em dia aberto a toda a comunidade e a todo tipo de expressão popular também. Tanto é que hoje a gente tem aula de costura, a gente tem aula de balé infantil, temos aula de teatro,
Nós temos um grupo de idosos dentro do Quênia, nós vamos ter curso de cerâmica lá dentro também, nós vamos ter aula de português para imigrantes. Então, o Quênia hoje em dia, ele continua sendo esse lugar para o debate político, para o debate social, de cultura também afro-brasileira, afrocentrada, mas ele está aberto para todo mundo, né? Está aberto para a cidade como um todo, né? Então, ele ganhou um novo viés, né? Então, isso é importante. Você consegue acompanhar assim, o que teve de mudança desde quando você era pequeno até os dias atuais em relação a essas questões que envolvem as questões raciais na nossa cidade? Eu dou aula para o ensino médio, né? Ensino médio são jovens, adolescentes entre 14 e 18 anos. E de vez em quando a gente ainda se depara com algum problema relacionado a racismo, né? E isso é muito ruim, porque a gente vê que, eu converso com eles, que às vezes a gente eu imaginava que essa geração ia ser a geração que ia começar a consertar as coisas. Mas aí eu penso que essa geração é criada pela nossa geração ainda, né? A nossa geração que ainda é machista, é racista, é xenofóbica, né? Então isso é muito ruim. E aí eu olho para trás, né, quando eu era chamado de macaco na escola, era chamado de macaco no trabalho, onde eu era colocado num trabalho em que eles diziam que só negros podiam trabalhar porque tinham a pele mais resistente à lã de vidro. Então são várias faces do racismo que eu acabei enfrentando. Eu conversava com o João também antes, e que ele perguntava: poxa, mas tu já passou por algum problema de racismo? Muitas vezes, né? Já levei muitas duras da polícia, né? Eu lembro de uma história que você conta de um carro que, não sei se você quer falar sobre isso, mas um carro em que vocês foram parados e devido a uma situação que encontraram dentro do carro, acharam, é dele. Não deu? Sim, exatamente, eu posso até falar, eu estava dormindo em casa e eu era o único que tinha a carteira da galera toda quando eu era jovem, e aí me chamaram para ir para Barra do Sul, para dirigir o carro. Fui lá dirigir o carro, daqui a pouco os meus amigos do nada, né, coisa de piar inconsequente, pegou e começaram a atirar numa placa. E aí, na saída da Barra do Sul, alguém denunciou da saída da Barra do Sul, eles falaram: olha, a polícia acabou parando a gente, e aí pegaram nós todos, né? A gente estava em 6 no carro, imagina, coisa de piar mesmo. E aí a polícia começou a perguntar, né? Um por um. E aí, quando chegou em mim, olha só, é do negrão, né? Só pode ser deles, não é de ninguém, os outros eram todos brancos. E aí, por fim, não era meu, tal, eu acabei sendo liberado. Mas tem vários casos, né? Tem um caso de que eu estava parado num ponto de ônibus na catedral e veio 2 viaturas da GRT, desceram 8 caras com 12, né? Com aquela arma A12, né, calibre 12, e aí me acusaram de ter roubado o notebook no Miller, sem fundamento nenhum, só fizeram eu passar a maior vergonha da minha vida e foram embora, né? Não revistaram a minha bolsa, nada, né? Não acabaram revistando a bolsa, nada, só fizeram eu passar vergonha. Então, são episódios que a gente vai enfrentando, né, durante a vida com relação ao racismo. E assim, Wagner, é muito complicado às vezes a gente perceber que ainda hoje existem, né, situações relacionadas a racismo, né, e que a população negra, né, e ver que meu filho ainda pode passar por situações como as que eu passei, né, que na escola ainda acontecem coisas como essa. Na escola não podia acontecer mais isso, né, porque era para a gente estar corrigindo isso. Mas, infelizmente, como eu te falei, essa geração que está vindo agora ainda é criada pela nossa geração, que é uma geração que foi muito racista, que foi muito machista, que é muito xenofóbica. Então isso é um fator complicador na solução desse problema. Eu lembro de que hoje em dia, na época talvez, não sei se para você era ofensivo, para mim hoje é ofensivo, na época, na verdade não frequentava, mas sabia que existia, amigos meus iam, porque eu morava mais aqui para a Zona Norte, e eu ia no Fofão Lanches, ia lá, não lembro se era quarta, quinta-feira, que tinha o pagode ali. E lá perto do trilho, né, na Zona Sul, mais ali, hoje no Shopping Estação, tinha um bar
que você deve lembrar, se chama Já Pra Jaula. Já pra jaula. Hoje, eu não sei. Hoje não funcionaria isso aí, né? Não funcionaria um nome como esse, né? Mas eu chamava de, acho que era Terra Mar o nome, né? Não lembro, era alguma coisa assim. Era Terra Mar, mas o apelido era Já Pra Jaula, né? Mas coisas que na época eram aceitáveis, né? Nomes como esse, né? Apelidos, brincadeiras racistas que tinham, né? Piadas racistas como existiam antigamente, né? O preto de alma branca. Até esses dias, esses tempos, 2014 eu estava em campanha eleitoral e fui a São Bento do Sul, num encontro lá. E aí, São Bento do Sul, obviamente, é uma cidade alemã, né, de colonização alemã. E quando eu fui pedir o voto, as pessoas falavam assim, olha, tu é negão, mas é gente boa. A gente vai votar em ti, fica tranquilo, né, porque tu é gente boa, apesar de ser negrão. Então, para tu ver que ainda hoje, ainda a gente precisa tolerar algumas falas, né, algumas falas presentes, racistas presentes ainda na sociedade, né? Exatamente. Alguma coisa, às vezes a gente acha que é exagero, mas algumas coisas é demais, né? E nessa tua experiência com a política, né? O que você extrai disso em relação às bandeiras culturais que hoje você levanta? Tem muito o movimento social é algo muito importante, né, na questão política, né? E são eles, né? Quando eu estava como vereador, por exemplo, né, eu sempre tentei ajudar muito a questão de Quênia e príncipes que eram muito próximos a mim, né? E quando eu estava também no Quênia, a gente tentou colocar lá dentro outros movimentos culturais também, né? E a gente vê o quanto a cultura ainda depende, né, dessa questão de financiamento público, né, porque não se entende ainda que a cultura pode trazer mudanças significativas para a sociedade, né? Não se entende isso, né, que o acesso à cultura vai tornar crianças mais criativas, né, vai tornar uma cidade mais humana, né, que a cultura tem essa capacidade, né, de transformar pessoas, né, de fazer com que as pessoas reflitam com relação à sua própria vivência, né? E quando eu estava enquanto deputado, enquanto vereador, né, sempre foi uma bandeira muito importante que a gente levantava, né, de permitir, né, que as pessoas tivessem esse acesso à cultura. Eu sempre defendi, uma das bandeiras minhas quando eu estava como candidato em 2004, era justamente essa coisa de promover cinemas nos bairros também, né, para permitir que as crianças que hoje um pai de família é muito difícil, né? Um pai de família de periferia, por exemplo, tu vai lá... O ingresso é caro, uma pipoca, um refrigerante... Exatamente. Aí a criança vai ter uma fome específica de uma hamburgueria ou de outra, né? Ou é Mac ou Burger King, né? Então vai ter essa fome específica. Então, não vai gastar com uma criança menos de R$100 numa saída para o cinema. Então, a cultura precisa ser acessível e não está sendo, né? O teatro precisa ser acessível e está centralizado. O cinema precisa ser acessível e não é acessível. A dança precisa ser. Então, as políticas públicas precisam estar voltadas para isso, né? Para poder democratizar esse acesso, né? E qual que foi a importância, você falou dos movimentos ali no Quênia, para atrair outros movimentos que estavam espalhados pela cidade, como o capoeira, como o maracatu? O Quênia, como forma de revitalizar o Quênia na época, a gente entendeu que precisa trazer gente ali para dentro, né? Então a gente chamou na época as residentes, né? Então a gente fez parceria com o Culture Caos, que era um grupo de dança, fez parceria com o Baque Mulher, né? Fez parceria com o Sagaz Capoeira, né? Para poder levar ali para dentro, né? Com o Maracatu também, para poder levar lá para dentro grupos que pudessem disseminar cultura e que pudessem também ajudar nessa coisa de sobrevida do Quênia na época, né? Hoje o Quênia consegue, graças a Deus, caminhar com as próprias pernas, graças a uma parceria que fez com a Arte Brasil, que nos ajuda a captar recurso, né? Captar recurso e gerir o recurso também. Então o Quênia hoje, muito do que o Quênia hoje é fruto dessa galera que estava com a gente lá atrás, ajudando a sustentar, né? Sendo pilar de sustentação do Quênia, para o Quênia não morrer na época, né?
Recentemente alguém me falou assim, o Quênia é outro clube agora, né? Outro clube. Ar-condicionado, tudo modernizado. Vocês realmente fizeram uma revolução, né, no clube, né? Hoje essa parceria começou com o presidente Edson Sestrem, né? E aí, hoje está com o presidente Richel, eu sou o vice-presidente do Quênia, e hoje o Quênia está passando por grandes reformas. Agora, nesse momento, a gente está reformando os banheiros do Quênia. A gente aprovou um projeto chamado Quênia Acessibilidade, em que a gente está fazendo banheiros novos, acessíveis, reformando o banheiro feminino, reformando o banheiro masculino. A gente está colocando plataforma elevatória no Quênia, já tem ar-condicionado, a gente conseguiu mudar o telhado do Quênia. Então, tudo isso para quê? Porque é um clube importante na cidade, muito importante para a zona sul da cidade, muito importante para a população periférica também, né? Independente se é branca ou negra, mas a população periférica precisa estar ali dentro. Então a gente oferece muitos cursos, muitas atividades para essas pessoas que precisam disso, né? Precisam do conforto, precisam do acesso e acessibilidade. Então o Quênia hoje, de fato, é um clube muito diferente e daquele clube que em 2015, quando acabava o evento, eu com a diretoria tinha que limpar o Quênia, né, para poder deixar limpo ele para outra atividade. Então tinha goteira na época, né? Era realmente muito dava pena de ver o Quênia naquela situação. Então hoje realmente dá orgulho de ver, através dessa parceria que a gente fez com a Arte Brasil, de ver o Quênia onde ele está conseguindo chegar. Mas aí há uma modernização, né? Uma preocupação em tornar o local de repente mais agradável, mais confortável para quem frequenta lá, mas sem perder a essência. Né? Exatamente. E os projetos que a gente aprova lá, viu, Wagner? Sempre tem essa coisa porque o Quênia é um ponto de cultura hoje também, né? Ele é patrimônio imaterial da cidade, foi reconhecido, foi o primeiro patrimônio imaterial da cidade. E a gente é um ponto de cultura também, mas a gente não se atém apenas a ser um ponto de cultura. A gente quer que a partir desse ponto de cultura a gente consiga irradiar cultura para a cidade. Tanto é que hoje a gente tem projetos que a gente vai para 50 escolas, né, para disseminar a cultura e a história do Quênia nessas escolas. Então é importante para a gente não ser apenas um ponto, mas ser esse vetor cultural para a cidade e principalmente para escolas públicas e periféricas da cidade, que precisam conhecer o Quênia, mas que precisam conhecer muito de cultura e também de cultura afro-brasileira. Muito bem, Sandro. Esse é a nossa primeira parte da nossa conversa. Você que está nos acompanhando, a gente vai ter um segundo momento de conversa com o Sandro Silva no podcast Memória de Joinville. A gente vai aguardar você também nesse segundo momento com muito mais conversa, principalmente falando sobre o carnaval da nossa cidade. Um grande abraço e até lá.